Sim, Lari. Tá certinho, Lari. Pode começar. Bom dia. Obrigada pelo retorno. Acho que agora as pessoas já me conhecem, mas sou Larissa, PCNP de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre aprendizagem criativa. Espera aí. Acho que a grande maioria deve fazer alguma prática relacionada à aprendizagem criativa, e muitas vezes a gente não sabe que está realizando, né? E é algo meio que novo, assim, né? Não novo, 50 anos de pesquisa já, mas que chegou no Brasil recentemente, acho que foi 2018, que chegou aqui um projeto do MIT, que fala sobre o jardim de infância, a aprendizagem criativa ser um jardim de infância para toda a vida, né? Uma coisa bem bacana, assim. E da onde ela surgiu, né, a aprendizagem criativa? A aprendizagem criativa, ela vem de 50 anos de estudos aí, né, de pesquisa, com base no construcionismo. Começou pelo Seymour Papert, que é um seguidor, ele trabalhava junto com Piaget, e aí essa abordagem, né, é uma abordagem bastante inclusiva, e ela vai relacionar bastante com as novas diretrizes curriculares da BNCC, né, vai se relacionar com a BNCC aí. Mas, para começar, esse negócio não para? Para começar, eu queria saber de vocês, uma interação no chat. O que vocês entendem por aprendizagem criativa, de acordo com o que vocês realizam, né, dentro da prática de vocês, em sala de aula, nas possibilidades que vocês têm, das realidades, né, em que cada um vive? O que é aprendizagem criativa? Podem interagir no chat, e aí depois nós vamos ler algumas respostas e continuar a apresentação. Olá, já começamos com interação aqui no chat. Que legal. O Danilo, ele colocou, é onde os alunos produzem os conhecimentos. Primeira interação no chat do Teams. Certo. Quem mais? Nós estamos com um pouquinho de delay no YouTube, né? Então, gente, até passei batom para essa apresentação. Valorizem aí a apresentação, por favor. Larissa, a Patrícia Salles também colocou que o aluno como protagonista. Ah, legal. A Ellen Oliveira também colocou que o aprendizado é construído pelos alunos. Muito legal. No YouTube nós estamos com um delay de 26 segundos, então vamos dar uns minutos, um pouquinho mais de tempo para o pessoal responde. Silvio também colocou no chat do Teams processo exploratória. O Rinaldo colocou assim, fazemos os alunos aprender criando. Fica mais animado porque eles chegam às conclusões desejadas. Muito bem. Muito legal. No YouTube, nós temos aqui, o Omar colocou construção da aprendizagem através da criação por parte dos alunos. A Maria Inês colocou no chat do Teams que é quando o aluno define uma forma mais divertida e criativa de definir para realizar a atividade, é diferente para realizar a atividade. Sidney, interação entre professor e aluno. O Marcelo, aprendizado a partir da criação do aluno. O Sérgio colocou desenvolver atividades contextualizadas em relação ao conteúdo desenvolvido no currículo. Bom, acho que agora a gente consegue continuar.
Depois a gente pode... Depois a gente continua se der tempo. Obrigada, Josileia. É isso mesmo, pessoal. É um conjunto de fatores aí, né? O aluno como protagonista do processo de aprendizagem, o professor, ele não passa a ser o detentor do conhecimento, ele passa como um mediador, né, da situação da aprendizagem, incentivando os alunos a criarem, darem soluções aos problemas que eles têm ali no presente. Então, é uma aprendizagem com mais significado, ela é mais dinâmica, interdisciplinar, o aluno se torna o protagonista do processo, e o grande nome, né, desse momento da aprendizagem criativa é o Mitchell Resnick, que é o diretor de um laboratório de aprendizagem criativa de Massachusetts Institute of Technology, que é o MIT, que é onde nasceu tudo isso, né? Ele dá o nome como um jardim de infância para toda a vida. E aí ele fala, por que ele fala isso, né? Eu achei muito interessante, porque eu tenho uma bebê de 10 meses e acho que todos nós aqui podemos observar as crianças, os bebês, quando eles brincam, né? Quando eles estão nesses ambientes em que tem as peças, tem os brinquedos deles, ou mesmo com as coisas da casa, né? Potes, panelas, enfim. Eles sempre estão criando coisas, né? De acordo com as ideias que surgem naquele momento, eles querem fazer experimentos, né? Então, se eu bater essa tampa no chão, ela vai acontecer o quê, né? E eles fazem isso repetidas vezes, e é mais interessante ainda quando nós podemos ver essas crianças brincando juntos, né? Porque aí nós começamos a observar que além dele ter uma ideia, ele compartilha essa ideia. E quando ele compartilha essa ideia, o outro amiguinho vem com outra ideia, né? Então, vamos construir um castelo, né? Mas, essa torre, ela poderia ser maior, porque a torre do castelo, ela tem que ser maior. Chega o outro com a problemática. E aí eles começam a começar a construir argumentos para por que a torre tem que ser maior, e aí eles chegam numa conclusão de, ok, vamos fazer uma torre maior, mas como nós vamos fazer essa torre maior? Então, o conhecimento começa a ser algo social, né? A aprendizagem começa a ser algo social, em que nós compartilhamos a criatividade, e juntos conseguimos construir algo, né? E isso é muito legal, né? Então, ele fala que a aprendizagem criativa tem que ser um jardim de infância para toda a vida por conta disso. E ainda ele cita que quando a gente observa um jardim de infância, né, que deveria ser assim, e muitos já estão mudando, e aí eu cito outro pesquisador, que é o Sir Ken Robinson, que é um outro pesquisador americano, que fala sobre a aprendizagem criativa. Ele fala que o modelo de escola que nós temos, ele mata a criatividade do aluno, porque nós trabalhamos com um modelo industrial e nós devemos olhar a escola como um modelo agrícola, né, como um grande campo com uma diversidade de cultura e de uma diversidade de plantas, em que cada uma precisa de um tipo de solo e substrato para a gente extrair o melhor dela, né? E eu acho que eu achei incrível essa comparação, porque nós jogamos as coisas, às vezes, de uma única maneira, só que os alunos têm diferentes tipos de interpretações, né? Diferentes tipos de necessidades ali. E ele cita que o jardim de infância está passando por esse modelo industrial, né? Alguns lugares não tem nem mais caixa de areia, sendo que nessa primeira infância, principalmente até os 3 anos, de 0 a 3 anos, as crianças precisam muito desse contato, né? Com as diferentes texturas, diferentes formas, natureza, enfim. E é onde que elas criam as coisas, né? Achei muito, muito legal. E dentro dessa aprendizagem criativa, entra o movimento maker, que é um movimento mão na massa. Mas aí eu vou precisar de uma superestrutura na escola, de
computadores, robótica, Arduino e tal. Não necessariamente, né? Você precisa ter diferentes tipos de materiais, na verdade. Então, isso envolve desde uma caixa de papelão, tintas, até um Arduino, se possível. Eu falo que a gente precisa trabalhar com as nossas realidades. A gente sabe que nós temos várias coisas para serem melhoradas dentro da escola pública, né? E nós temos que lutar sim por elas, mas dentro da minha pequena realidade e dentro das minhas pequenas possibilidades, o que eu tenho feito para isso? O que eu tenho feito para melhorar as minhas práticas e melhorar essa aprendizagem do meu aluno, para que meu aluno seja protagonista, né, do próprio conhecimento. Aí eu coloquei outras imagens aqui de alunos maiores brincando com peças, como o Lego, né, que foi a grande inspiração do Resnick, na verdade. E aí aqui nós temos, por exemplo, essas figuras geométricas, que é maker, né, é palito de madeira, e a gente vê os conectores sendo feitos de EVA. Então, às vezes, o aluno não consegue entender sobre arestas, lados, enfim, toda essa parte matemática, e quando ele constrói, ele consegue visualizar e fica muito mais fácil a aprendizagem. E aqui eu achei muito bonitinha essa foto. Eles empolgados, né, acendendo, fazendo conectores aí, uma pilha com conectores para acender uma lâmpada. Eu achei muito legal isso, e é bem simples, né, um pedaço de madeira, uma pilha e fiozinhos. E aí o que eu acho muito interessante é que vem o pilar de todo da aprendizagem criativa são os 4 Ps. E aí isso a gente cabe para toda a nossa vida, né? Não só dentro da sala de aula. Então, os 4 Ps falam de projetos, paixões, play, que é brincar, e parcerias. E aí, por que os projetos, né? Porque quando a gente tem um projeto, a gente tem uma oportunidade de criar. A gente tem a oportunidade de usar a nossa criatividade, né? Aguçar a nossa criatividade. E que tipo de projeto pode ser esse? Pode ser teatro, pode ser jogos, jogos virtuais, poemas, o que couber, né, naquela prática. E aí a paixão. Por que é tão importante a paixão? Quando a gente gosta muito, né, a gente sabe, quando a gente gosta muito de alguma coisa que a gente faz, a gente dedica muito tempo àquilo. E a gente fica empenhado e envolvido com aquilo. Então, a gente dedica maior tempo em resolver aquilo, em criar aquilo, em dar uma solução àquilo, porque é algo que a gente gosta muito de fazer. Então, eu acho que não só para a educação, mas em tudo na nossa vida, né? E aí o brincar. O brincar não leve no sentido literal da palavra, de passar horas ali sentado, mexendo, né, como se fosse uma criancinha, sem... Não posso nem falar isso, eu estou usando de maneira errada, porque a criança, quando ela brinca, ela está aprendendo. Mas achar que é uma coisa infantil demais, sabe? Falar, vamos brincar. E não é isso, é uma maneira mais, pensar mais no lúdico, na exploração do lúdico, como uma via para a criatividade mesmo, né? Que quando eu vejo aquilo de forma lúdica, eu consigo começar a imaginar coisas e soluções que às vezes a gente fala, isso não vai dar certo, mas nós temos que tentar. E o legal de quando a criança brinca, né, e quando o adolescente brinca, enfim, tentando resolver algum problema, ele assume riscos e ele tem que testar coisas novas, porque faz parte no processo, né, em todos os processos da vida, alguma coisa pode dar errado, e a gente tem que ter essa habilidade em saber lidar com o erro, né, com as coisas não saírem exatamente como planejamos. Então, ok, isso deu errado aqui, mas como eu posso consertar? A lidar com a frustração, né? E isso é uma habilidade socioemocional.
E eu acho super importante para o século XXI. Os alunos, eles precisam saber lidar com isso. É o que exige, né, para esse novo momento. E as parcerias. Por que ser no coletivo, ser aos pares, enfim? Porque, como eu disse, a aprendizagem ela é um processo social, né? Em que, quando criamos aos pares, a gente exerce várias coisas. Por exemplo, a empatia, uma habilidade socioemocional que temos que ter cada vez mais. A empatia é interessante isso, porque passa até o professor, no momento em que os alunos estão criando coisas, às vezes nós percebemos que alguns alunos se anulam. E nesse momento, o professor tem que fazer a mediação, né? E mostrar para ele que às vezes é necessário fazer alguma coisa individual, mais individual, para depois ele expor a ideia. E essa empatia criada nesse processo de um aluno com os demais colegas e dos alunos com o professor é muito importante, né? Porque através da empatia nós conseguimos chegar em todos os alunos, né? Cria um vínculo mais forte entre aluno e professor e fica mais fácil da gente atender as necessidades desses alunos, né? Então, é uma habilidade socioemocional que a gente cria quando nós trabalhamos no coletivo, né? Pelo menos deveríamos. Alguma pergunta até aqui? Acho que não, vamos deixar as perguntas para o final, acho mais fácil, né? E aí entra a espiral da aprendizagem criativa, que é o que a gente estava falando, que eu estava falando até no começo, né? Então, nós temos um problema, nós temos que resolver ele. Então, nós imaginamos a resolução, como resolver esse problema. Nós criamos algo, e aí nós iremos brincar com isso, né? Explorar. E aí nós vamos compartilhar essa ideia com outras pessoas. Quando a gente compartilha as nossas ideias com os colegas, outras pessoas, isso vai gerar outras ideias, outras soluções. E leva a gente a refletir nesse processo. Quando a gente reflete, né, fica refletindo sobre aquilo, a gente começa a construir argumentos. Isso faz com que nós criemos, que a gente desenvolva o pensamento crítico. E nós entramos de novo na espiral, que aí nós entramos com um novo problema, talvez, e imaginamos, criamos, e brincamos, e compartilhamos, até chegar numa solução. Então, isso é muito legal, essa espiral, ela é muito bacana, e se a gente observar, é assim na nossa vida, né? A gente tem um problema, a gente imagina, a gente cria uma solução, a gente compartilha com outra pessoa, e enfim, e vai rodando aí nessa roda gigante. A aprendizagem criativa em sala de aula e a BNCC. Como é que eu coloco tudo isso, né? Dentro das exigências da BNCC. Então, a aprendizagem criativa, ela vai potencializar as competências gerais, algumas das competências gerais solicitadas na BNCC. Por exemplo, a criatividade, ela vai desenvolver o pensamento crítico, o trabalho em equipe vai potencializar a colaboração, né, o desenvolvimento dessa colaboração no aluno. E a cultura digital, o como usar significativamente, de forma reflexiva e ética a tecnologia, que eu acho que é um dos pontos mais, assim, chaves da BNCC, porque os nossos alunos são alunos tecnológicos e às vezes, a maioria das vezes, não usam com responsabilidade e ética essa tecnologia. Então, a primeira mudança que acontecer de atitude deve ser em nós. Nossa, Larissa, mas o que você está falando, está jogando todo o peso no professor. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que a mudança em nós, porque nós não aprendemos dessa forma.
O modelo de escola para a gente era um modelo muito industrial, né? As carteiras enfileiradas, todo mundo tendo o acesso ao mesmo tipo de material, e todo mundo como pensando da mesma maneira, né? Como se todos nós tivéssemos a mesma vivência de vida, né? As mesmas experiências. Então, é difícil a gente, às vezes, aplicar uma prática em que nós não tivemos acesso. Mas eu convido vocês, mais para frente, eu vou mostrar, tem cursos, tem material muito legal disponível na internet de como poder usar, de como poder acessar essa aprendizagem criativa, né? Porque Resnick fala que não deve ser pontual, sabe? Vou fazer uma prática aqui. Não, a aprendizagem criativa, ela deve ser algo levado para o dia a dia da escola, né? Então, como é que fica a sua sala de aula, né? Como é a disposição das carteiras, o que você pode inserir nas suas práticas. Mas e aí o conteúdo? Você pode passar o conteúdo, né? Escrito e tal, mas e aí na hora de refletir, de criar uma problemática, né? Como é que vai ser? Eu vou compartilhar uma situação que eu vivi, que foi muito legal dessa aprendizagem criativa, que foi nas alunas que eu tive lá em São Paulo e tal. Nós participamos de uma oficina no Twitter. E elas tinham que criar um app. E aí a problemática colocada foi um problema da sua comunidade em que você gostaria de resolver. Então, elas tinham que resolver, imagine, né, em Paraisópolis, diversos problemas e tal, assim como em todos os lugares, que existem muitos problemas. Elas começaram a fazer um brainstorm, assim, foi super legal, deram post-it, canetas coloridas e tal, a galera pira, e aí surgiu a ideia, surgiram várias ideias, e depois tinha que fazer um refinamento. A ideia foi criar um aplicativo em que as mulheres que estavam sofrendo algum tipo de violência, elas só iam clicar em um botão desse aplicativo e a viatura mais próxima chegaria na casa dela, através da denúncia. Então, foi uma solução com algo muito presente na comunidade, que elas viam que não tinham o que as mulheres podiam fazer naquele momento, né, da agressão, e elas queriam solucionar isso. Então foi dado um problema, elas discutiram em cima de coisas, e aí foi muito legal, porque o aplicativo depois mandava presentinhos para essas mulheres, assim, como uma forma de acolhê-las, sabe, de falar, você não tá sozinha. Então as meninas começaram a criar várias coisas, tipo, vai ser isso, vai ter um mapinha de onde ela tá, e vai mandar para a polícia, e aí depois a gente vai poder mandar, sei lá, um bombom, flores e tal, para acolher essa mulher e mostrar que ela não tá sozinha, que ela tem uma rede de apoio. E aí colocaram um psicólogo, e foram incrementando o aplicativo, ficou uma coisa muito legal. Aí, aqui, né, a gente vê crianças brincando com uma caixa de Lego, eles tinham uma problemática, provavelmente tinham que criar alguma coisa. E aí, esse projeto que eu achei um projeto muito legal, que a gente vê aí, ó, palito de sorvete, seringa, mangueirinha e um líquido para poder abrir a ponte, né? Aí a gente consegue estudar matemática, física, muitas coisas. E aqui foi um projeto de um professor numa escola em São Paulo, e que foi com robótica, né? As crianças tinham que desenvolver materiais com robótica, e depois elas tinham que compartilhar em um asilo o que elas criaram. Então teve uma troca de conhecimento, né, entre os mais velhos e essa geração mais nova. E eu achei muito legal isso, essa continuidade, né, sair da sala de aula, extrapolar os muros da sala de aula, da escola, né, ir para a comunidade. Aí, se você quiser se aprofundar no tema, o curso do MIT, Aprendendo Aprendizagem Criativa, baseado nos 4 Ps. Então, tem partes do livro Jardim de Infância para Toda a Vida, do Resnick, e é muito legal. Eu comecei a fazer e a ler algumas partes desses capítulos,
é bem bacana para compreender melhor sobre a aprendizagem criativa. E aí também outro lugar, tem no final nas referências bibliográficas, tem uma revista da Faber-Castell Educação, que é Aprendizagem Criativa e BNCC. Gente, muito legal o material que tem. A Faber-Castell, eles disponibilizam projetos que vocês conseguem adaptar nas escolas, na realidade que vocês possuem. Eu achei super legal. A maioria dos exemplos é verdade, são escolas particulares, mas os projetos são adaptáveis, é possível fazer, é bem legal. Eles chamam de micromundos. Eu vi um projeto de uma escola que eles fizeram pequenos arquitetos, algumas coisas assim. E aí a diretora falando que melhorou o vocabulário, por exemplo, eles não falam mais barraco, eles falam habitações improvisadas. Eles vão melhorando o vocabulário e eles vão criando coisas novas, e entrou até no tema de refugiados, então é uma coisa muito ampla, dá para fazer coisas muito bacanas, assim, eu achei muito legal. E aí, para a gente refletir, eu coloquei um poema do poeta irlandês William Butler Yeats, e que ele fez para o grande amor da vida dele. Então, fossem meus os tecidos bordados dos céus, ornamentados com luz dourada e prateada, os azuis e negros e pálidos tecidos, da noite, da luz e da meia-luz, os estenderia sob os teus pés. Mas eu, sendo pobre, tenho apenas os meus sonhos. Eu estendi meus sonhos sob os teus pés. Caminha suavemente, pois caminhas sobre meus sonhos. E aí eu venho para a gente refletir como a gente tem caminhado sobre os sonhos dos nossos alunos, né? Como é que nós temos pisado. E aí eu compartilho uma outra história que eu vi num TED Talk, para finalizar, que um aluno queria ser bombeiro, e ele queria ser bombeiro desde pequeno. E ele falava que isso era um problema na infância, porque todo mundo queria ser bombeiro. Aí ele chegou no ensino médio, e aí o professor perguntou, o que você quer ser? E ele falou assim, eu quero ser bombeiro. E o professor hostilizou ele, falando que aquilo era um desperdício, que ele não iria para uma universidade, que onde já se viu ser bombeiro, com a capacidade que ele tinha. Só que ele não desistiu do sonho dele. E aí ele conta que isso passou e tal, e na entrevista ele fala assim, eu gostaria de saber se há 6 meses atrás ele acha que eu ainda fui um desperdício em tornar o meu sonho real, porque eu tirei ele do meio de ferragens de um acidente que ele sofreu. Então, eu acho ótimo, né, a gente incentivar os nossos alunos a irem para a universidade, mas às vezes a gente precisa alimentar outros sonhos que eles têm dentro deles, que não é ir para uma universidade, né, e alimentar o sonho de quem quer ir para a universidade também. Então, como nós estamos alimentando esses sonhos, como nós estamos pisando nesses sonhos. Eu espero que eu tenha contribuído para compartilhar um pouco disso, né? Não sou especialista nisso, longe disso, estou estudando assim como vocês, e eu acho que é um bom caminho para a escola que nós queremos. Muito obrigada, pessoal. Agora eu passo a palavra para Silvinha. Oi, pessoal, professores, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Silvia. Então, Oi, Silvinha, sim, ouvindo. Tá ok, né? Nós temos convidado vocês nos grupos de WhatsApp para socializar nas nossas ATPCs as suas boas práticas. E nós vamos ver hoje a do professor Elan, que aceitou o convite. O Elanderson, ele é graduado em Biologia, com mestrado e doutorado pela Unesp de Botucatu. Lá em 2013, quando nós tivemos aquele curso Melhor Gestão, Melhor Ensino de Ciências, ele foi um dos finalistas
E junto com o Júlio Otto, que deve estar aí também, e o Luiz Xavier, eles apresentaram práticas exitosas num congresso final da secretaria lá em Lindóia. Já vou deixar os agradecimentos aqui ao Elan, e quero só reafirmar o quanto é relevante esse compartilhamento das nossas experiências, das nossas angústias, dificuldades, ainda mais nesse momento, mas o principal é acreditarmos que podemos fazer, sim, a diferença, né, na aprendizagem e na vida dos nossos estudantes. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque são práticas inspiradoras. E o Elan, ele deixou gravado, na verdade, que a gente vai passar agora em vídeo, porque nos horários, na escola no ensino integral, os horários são um pouco diferentes. Ele estaria em aula nesse momento, até disse que, se possível, ele viria, né? Mas ele deixa, no fim da apresentação, os contatos dele. Então, quem quiser, né, precisar, quiser entrar em contato, ele se dispõe, né, a ajudar, auxiliar, tirar dúvidas. Ok? Então, vamos assistir agora a apresentação do Elan. Você vai tentar, Silvinha, ou você quer que eu passe? Você pode passar, por gentileza? Tá fácil? Também, Cássio. Fácil? Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande poder participar deste momento, né, dessa reunião com os colegas de área. Para quem não me conhece, eu sou o professor Elanderson, sou professor de Biologia da Escola Ativo Inocente, né? É uma escola de ensino integral lá do município de São Manuel. Então agradeço aí o convite da professora Silvia. Então ela me pediu que eu trouxesse aí algumas experiências pedagógicas que tiveram êxito, né, que poderiam contribuir aí com os demais colegas, tá? E na verdade estamos, né, passando por um momento muito difícil dessa pandemia, onde nós estamos precisando nos reinventar, né, nos adaptar, nos adequar às novas tecnologias, e realmente está sendo difícil para muitos, e considero esses momentos muito importantes, né, para as trocas de experiências, para que um ajude o outro, né, e que possamos atravessar esses momentos de maneira mais leve, sempre objetivando aí o prejuízo mínimo dos nossos alunos, né, na questão da aprendizagem. É fato que nós saímos da universidade, na verdade, sem saber dar aulas, né? A gente vai aprendendo isso realmente no dia a dia, quando a gente pisa a primeira vez na sala de aula e começa a desenvolver, né, os métodos, as metodologias. Então, assim, na verdade, não tenho a pretensão de trazer aqui nenhuma mágica, né? A gente sabe que as salas são heterogêneas, as escolas, né? E às vezes uma experiência dá certo numa turma, não dá em outra, né? Mas eu procurei aqui colocar, frente aí, principalmente ao feedback dos alunos, né? Algumas técnicas, algumas experiências, né? Que eles mesmos me reportam, que eles gostam, né? Ou que é uma maneira bacana deles fixarem o conteúdo. Bom, então, antes mesmo de entrar aí na forma de como eu dou aula, das metodologias que eu uso, eu trago uma frase aqui, né, a dura vida de um professor. Então, todos nós sabemos, né, que essa frase, infelizmente, é uma realidade grande no nosso país, em vários segmentos, né, a questão da remuneração, questão de violência dentro de sala de aula, questão de respeito, né, da profissão propriamente dita. Mas eu queria trazer um dado aqui
de uma palestra uma vez que eu assisti de um educador famoso aí. Então nós sabemos aí que as aulas, de forma geral, né, no Brasil, elas têm duração aí, cada aula de 50 minutos, né, agora é 45. E esse não foi um tempo escolhido aleatoriamente, né, na verdade isso foi baseado numa pesquisa já antiga, né, de que um adolescente, um jovem, né, ele tem um poder de concentração próximo a isso, né, de 40 a 50 minutos. Então o fato das aulas terem esse período está associada, né, justamente a esse tempo de concentração que ele tem. E então, qual que é a ideia? A cada 50 minutos, né, com exceção das aulas duplas, troca o professor, então nessa troca de professor ele dá uma renovada, né, e começando outra aula com outro professor, com outra voz, né, com outras imagens, outra disciplina, né, ele reinicia esse poder de concentração, né. É interessante que esse estudo ele foi refeito, né, e por infelicidade nossa aí, o estudo concluiu que os alunos hoje, né, numa média aí, eles têm um poder de concentração, um adolescente, né, um poder de concentração aí de 15 minutos, tá? E a gente realmente constata isso, né, dentro da sala de aula a gente percebe a dispersão, né, do aluno facilmente, né, durante as aulas. Tem toda uma questão também tecnológica, né, a geração é outra, né, então assim, a nossa dificuldade cada vez fica mais acentuada, né, então nós como professores aí temos que tentar pelo menos desenvolver, né, maneiras aí para que a gente retome, né, ou pelo menos aumente um pouco essa atração que os alunos pelo menos deveriam ter, e essa concentração que é imprescindível aí na fixação do conteúdo ou no desenvolvimento pedagógico de cada indivíduo, né. Frente a isso, talvez existam algumas explicações, né, para esse descaso ou esse desinteresse do aluno, né? Então eu trouxe aqui um outro dado. Na verdade, é só a gente parar para pensar um pouquinho, mas assim, a tecnologia, né, ou as tecnologias, né, quando são lançadas, quando são aplicadas, né, em algum segmento da sociedade, elas não demoram muito para se espalhar para o mundo inteiro, né? Então, sei lá, uma nova técnica de transmissão de filme, né, no cinema 3D, então, sei lá, foi inventada no Japão, poucos meses depois isso chega ao mundo inteiro, né? Isso no campo aqui, por exemplo, do entretenimento. Um carro, né, quando ele é um carro com bastante tecnologia, praticamente ele é lançado no país de origem e depois já tem o seu lançamento em todos os países do mundo, com exceção daqueles países com regime totalitarista que são um pouco fechados, né, estilo Coreia do Norte, por exemplo. Também no campo da medicina, né, do transporte. Então, assim, quando uma tecnologia nova aparece, em pouco tempo, em poucos meses, ela é oferecida ou ela está disponível, né, praticamente todos os país ao desenvolvimento do país, né. Porém, quando a gente olha para a educação, né, a gente tem uma tecnologia ainda do século XVIII, eu diria. Lógico que existem muitas realidades diferentes, né, em termos de Brasil, que tem as suas dimensões continentais aí, mas basicamente o que a gente tem de tecnológico nas escolas, principalmente as públicas, é o que? Lousa e giz ainda, né. Lógico que ainda o estado de São Paulo ainda tem está um pouco à frente, né, em relação talvez aos demais estados, mas a gente está muito aquém quando se compara, por exemplo, aos europeus ou os próprios asiáticos, né, em relação à tecnologia empregada dentro das escolas. Então aqui eu coloquei uma foto bem deprimente, na verdade, né, da situação da parede da escola, por exemplo, né, da condição que o professor tem para
desenvolver o seu trabalho, né? E aqui ainda, seja bem-vindo, caiu o N aqui, um abençoado veio aqui e pôs um A, né? Bom, então eu trouxe, na verdade, essa ideia porque realmente a educação no Brasil, de forma geral, ela está muito atrasada nesse aspecto tecnológico, tá? Muitas escolas, né, já possuem alguns projetores, a questão do celular, né, praticamente todos os alunos têm. Eu sei que varia, né, dependendo da escola, da região, do bairro, né, mas assim, estamos engatinhando, tá? E não basta a gente só lamentar, tá? A gente realmente tem que, pelo menos, aproveitar a principal tecnologia que eles têm em mãos, que é o celular, tá? Bom, aqui eu também queria trazer para vocês o que me motiva aí no pensamento como professor e do que realmente faz a diferença na vida do aluno, na posição que nós estamos como professor, né? Então, esse é um neuropsicólogo espanhol. Ele tem algumas frases aqui que realmente são impactantes, né? Pelo menos sob minha ótica. Então, a primeira aqui é: para aprender, o cérebro precisa se emocionar, né? Então, ele estuda aí a mente de crianças, né? De adolescentes. E essa frase realmente faz sentido, né? Quando a gente faz uma análise pessoal nossa mesmo, né? As grandes emoções que a gente passa, elas realmente se fixam na nossa memória, né? E nos acompanham para o resto da vida. Então, uma educação onde a gente possa, ou pelo menos tentar estimular a curiosidade do aluno, né? Ensinar por meio de perguntas, desafios, induzir o aluno a buscar o próprio conhecimento, né? Não só ser um transmissor desse conhecimento, e sempre tentar associar conteúdos e habilidades ao cotidiano. Eu procuro, né, seguir essa linha. Essas ideias também fazem parte do pensamento do Rubem Alves, né, que é um educador brasileiro já falecido também, e trabalha principalmente nessa questão do ensino com emoção. Lógico que a gente não consegue estabelecer ou emocionar o aluno em todas as aulas, em todos os momentos, é difícil, né? Mas então eu queria trazer algumas experiências relacionadas a isso. Bom, a primeira coisa que eu procuro fazer no início das aulas, né, evidentemente não dá para realizar isso em todas as aulas, né, mas é tentar iniciar com uma pergunta, né, que gere a curiosidade dos alunos. Essa é uma técnica antiga já, muitos professores já usam. Então, quando você inicia com uma pergunta, isso já estimula a atenção do aluno. Intrinsecamente eles têm aquela espécie de competição, né, de quem vai responder primeiro, quem vai responder de forma correta. Então aqui um exemplo, né? Porque a batata amolece na água quente, mas o ovo endurece. Então aqui isso pode ser uma preliminar para você entrar em conceitos aí de agregação molecular, de calor, né, de estrutura proteica, de estrutura de carboidratos, etc. Um outro exemplo é que por que a chuva cai em gotas e não em jatos, né? Às vezes parece perguntas infantis até, né? Mas tem a ciência por trás, né? E essa é a hora de você estimular o aluno a raciocinar sobre aquilo e depois você entrar com o conhecimento científico, né? Associado ali ao conteúdo curricular que está presente aí na nossa grade, né? Bom, um outro exemplo aqui também, aqui já no fim das aulas, né, também talvez tentar terminar com um desafio, né, para eles buscarem esse conhecimento, de repente em casa ou com um adulto, né, e como se fosse um desafio para quem trazer a resposta no dia seguinte, na aula seguinte, né, receber um elogio ou até algumas premiações simples aí, né. Aqui um exemplo: porque no frio temos mais fome e porque no frio também nosso xixi fica mais amarelo, né? Questões de fisiologia aí, do corpo humano. E eu costumo também, né, quando é possível, lançar uma pergunta no final da aula. Hoje, assim, a informação está muito fácil de ser buscada, né, no celular. Às vezes, antes de eu sair da sala, eles já estão respondendo, porque eles vão no Deus Google lá e acham mais facilmente. Mas, mesmo assim, é uma maneira, né, de estimular esse aluno a buscar conhecimento e interagir com o professor, né? Eles ficam satisfeitos com esse tipo de relação e interação. Recursos didáticos, né, quando é possível, né?
Então, quando a gente tem disponível um projetor, principalmente na minha área, né, a área das biológicas ali, eu sempre falo que eu sou um privilegiado, né, porque biologia já está relacionada ao interesse geral, né, comum das pessoas. Tanto é que a gente tem canais de TV a cabo aí, né, que tratam só desse assunto, né, de animais, de relações entre os seres, né, de ciência de forma geral, né? Então a gente também tenta explorar isso dentro da sala de aula. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem retirada do documentário Cosmos, né? Onde mostra uma situação bem bacana que você pode dizer para o aluno que quando ele observa o nascer do sol, né, numa manhã, aquele primeiro momento onde o sol começa a apontar no horizonte, na verdade não é o sol que está ali, né? É uma ilusão de ótica, ele está vendo uma miragem. E depois você entra com o conhecimento científico, né, explicando que nesses momentos iniciais a luz ela sofre uma deformação frente à gravidade do corpo celeste, e na verdade se você está vendo a luz, mas não o sol em si, né, no horizonte, isso acontece 2 minutos depois. Então o aluno fica fascinado realmente, né? Às vezes ele custa acreditar, mas são coisas dentro da ciência que realmente fascinam, né? Inclusive essa foi a premissa básica para o Einstein provar a teoria da relatividade, né? Bom, aqui um outro recurso, né, que são os vídeos, né, os filmes, os documentários. Então, às vezes na verdade a gente imagina que não, vou levar um vídeo, um filme para os alunos, eles vão adorar, vão ficar fascinados, né? E às vezes eles também se dispersam, né? No início, às vezes, do filme, do vídeo. Então cai naquilo que a gente falou no começo, né? Os alunos, é difícil a gente, a nossa vida é muito difícil, é difícil a gente conquistar o aluno ali, né? Conquistar a atenção dele por muito tempo. Então a gente acaba tentando, da maneira possível, colocar vídeos curtos, né? E entrar com comentários e fazer umas quebras no meio. Então aqui eu vou mostrar um exemplo de um trecho de um documentário e logo eu volto a comentar. Makes itself very attractive, using nectar but separating dangerous. When visiting insect, better watch out for worms and seeds, tiny eggs. This flower has to tread carefully. If it strikes one hand, it can carry on feeding. Is very set. A second strike in less than 20 seconds, and the flower is doomed. Bom, então vimos aí, né, um trecho, na verdade, de um documentário de excelente qualidade, né, de imagem, de execução. E certamente, quando a gente traz esse tipo de material para as nossas aulas, há uma riqueza de argumentos e um ganho no interesse dos alunos que talvez não conseguiríamos apenas com palavras, né? Então, o vídeo aí mostra a mosca, né, tocando em uma das cerdas da planta. E isso ativa como se fosse um timer que dentro de 20 segundos, se a mosca tocar em segunda cerda daquela, a planta se fecha. Se isso não acontecer, não há esse fechamento da planta, né? Então as plantas carnívoras a gente pode abordar, né, o conteúdo de fotossíntese, por que plantas carnívoras necessitam desse adicional, né, de se alimentar de outros seres. Elas fazem fotossíntese, né, se fazem, por que elas precisam então desse adicional, e por aí vai, né? Aqui também, trabalhando naquela questão
da emoção, né, de tentar gerar a emoção dos alunos, eu costumo também gerar emoções que eles não gostam muito, por exemplo, que é a ira, que é um tipo de emoção. Então, por exemplo, às vezes quando eu levo filmes e tá para terminar a aula, né, até 10, 15 minutos, e o filme está num trecho muito importante que algo vai acontecer, propositadamente eu corto, né, a cena e pessoal, tenha uma boa semana, nos veremos no próximo. Eles ficam malucos. Não, professor, deixa, falta 15, 10 minutos. Falei, não, é só a próxima aula mesmo. E eles se irritam, né? Mas, assim, por que eu faço isso? Isso gera um estímulo de espera, né, para a próxima aula, isso valoriza, né, a sua próxima aula, o aluno vem com uma expectativa, né, de continuação, e isso também é muito importante, né, no processo de aprendizagem dele. Então, na medida do possível, quando você conseguir fazer esse tipo de ação, você vai ver que primeiro que é muito engraçado, né? Mas certamente eles vão valorizar, né, suas próximas aulas e esperar, né, ansiosamente que sua aula chegue. Bom, uma questão também que eu sempre valorizei é a estética dos slides, né? Não foi nem na graduação, foi na pós-graduação, um professor abordou esse tema, né, de como os slides chamam mais atenção e como eles devem ser montados, né? O que não se deve fazer, por exemplo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um assunto, né? O início de um assunto com imagens e algumas informações, né? Nesse slide seguinte eu tenho o mesmo conteúdo, porém apresentado de forma bem diferente, né? As mesmas coisas estão escritas, mas toda uma questão das cores, né, da disposição das imagens. Então aqui tem uns cores gritantes, né, que causam certa repulsa, difícil visualização, né, as imagens pequenas, cores que não combinam. Então parece coisa pouca, mas a estética dos slides realmente fazem diferença ali na apreensão da atenção do aluno durante as suas aulas, né. Esse professor também relatou que um slide não deve ter mais de 8 linhas, né? Um slide com muito texto também facilmente causa esse desinteresse para o espectador. Então eu sempre também valorizei essa questão. É lógico que a gente tem que ter tempo, né? Tem que ter um pouco de conhecimento e às vezes nem sempre a gente tem isso. Mas assim, a partir do momento que você vai caprichando nas suas aulas, isso fica gravado, né, por vários anos e isso tende a melhorar as suas apresentações. Os chamados GIFs, né? Então os GIFs estão muito populares aí nas redes sociais, né, no cotidiano dos alunos, e de maneira que eu consiga captar algum GIF e que consiga associar o conteúdo, certamente eu tento trazer para eles, né? Então às vezes a gente vira na rede social, já dou um print e já tento jogar lá no slide para não esquecer. Então aqui tem alguns exemplos. Então aqui a metamorfose dos anfíbios, né? A gente pode colocar o GIF e ir explicando, né? E o aluno realmente fica vidrado, né? Porque os anfíbios têm a retração da cauda quando chegam a uma fase mais adulta, né? Os membros aparecem depois de um certo tempo, por que isso acontece? Então você vai trabalhando essas questões aí com o suporte desse tipo de material. Aqui é um outro tipo, né, de GIF, mostrando aí uma espécie de fungo que ele depende do regime de chuvas para se reproduzir. Para se reproduzir não, para na verdade dispersar os seus esporos, né? Então quando a gota cai, os esporos saem pelo orifício e vão dispersar e vão semear, vamos dizer assim, né, novas colônias de fungos pelo ambiente. Aqui é um GIF também mostrando, na verdade é um pequeno vídeo mostrando uma situação inusitada, né, num corredor talvez de um mercado. As pessoas estão ali tranquilas e de repente passam um cãozinho, né? Só que é um
Então, assim, sempre quando você leva coisas engraçadas, os alunos, as aulas que eles mais vão lembrar. Né? Eu tenho ex-alunos de anos, né, que às vezes me marcam em alguma publicação. O professor lembra que você passou isso na aula, não sei o quê. Às vezes eu nem lembro. Alguma palhaçada, mas assim, sempre, logicamente, dando um contexto científico da coisa, associando com o currículo. Né? E aqui eu trabalho a questão da reprodução dos cães, né? Porque as pessoas acham que isso é uma aberração, né? O fato do macho ficar grudado na fêmea após a ejaculação é uma aberração. Eles querem separar, dar paulada no cachorro, jogar balde de água fria, porque não conhece a biologia do sexual, né? Desse tipo de espécie. Então a gente explica, né, que é diferente dos humanos, esse tempo de cópula e de permanência ali do macho, ele é necessário, a ejaculação é de outra forma, por gotejamento. Então a gente vai explicando, né, e até quebrando alguns mitos, né, em relação a algumas espécies. E os memes, né, os memes talvez sejam os mais populares aí das formas de imagem, né, que eles realmente também adoram. Então, quando a gente consegue associar o conteúdo, também é uma maneira muito eficaz, né, para que o aluno memorize, né, esse conteúdo. Aqui, por exemplo, 99% das vezes que eu pergunto numa sala de aula como é que ocorre a questão dos gêmeos, né? Por que surgem os gêmeos? Algumas mães têm filhos gêmeos. A primeira coisa que eles relatam é porque entra 2 espermatozoides no óvulo, né? Então essa é uma ideia muito errada sobre esse assunto. Esse meme mostra isso, né? Entrou lá o cara e os outros protestando, né? Direitos iguais, queremos entrar, igualdade para todos, abaixa a discriminação, porque só um pode. Então a gente trabalha por que só um, realmente é só um, e por que só um, né? Aí a gente trabalha com a ideia dos cromossomos, né, do número de cromossomos, e abordando as questões da reprodução, né, da fecundação, da embriologia, da genética. Aqui também um outro meme, né? Então, na corrida lá dos espermatozoides, próximo Fred Mercury, uma estrela do cinema, um presidente, um doutor, um campeão olímpico, quem que entra no óvulo? O cara que tira o miolo do escapamento da CG. Os caras ficam acelerando a moto e irritando todo mundo. Então a gente brinca, né? E trabalha com os conteúdos de forma mais dinâmica e levando um pouco de humor, né? Isso é importante também. Bom, aqui algumas ferramentas online, né? Que a gente pode trabalhar com os alunos. Logicamente que a gente depende de internet para isso, né? Não seria ideal Wi-Fi dentro de sala. Então, se for possível, seria interessante a gente aplicar essas ferramentas, né? Eu não vou entrar em detalhes, né? Afinal, também o pessoal da DEI já abordou esses assuntos, né? Esses aplicativos, certamente de forma muito mais didática que eu, né? O professor Gustavo Vaninho, a própria Silvia, a Josi, né? A Cassiane. Então, a gente já conhece, então eu não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas assim, dá, para quem nunca fez, né? Dá muito certo, é muito interessante, os alunos, né, pedem para repetir. Então o Kahoot é uma delas, né? É uma sequência de perguntas que você pode elaborar sobre determinado assunto. Você projeta isso na lousa, pergunta, e em tempo real nos celulares do aluno aparecem as alternativas, né? Então ele clica e quem clicar primeiro e na resposta assertiva vai gerando uma pontuação. Você pode fazer isso individual com os alunos ou em grupos, né? Sei lá, um grupo de 5 alunos num celular só, eles podem ver a questão, discutir rapidamente e escolher a resposta. E no final isso gera uma pontuação, né? Então eles têm aquele espírito de competitividade de quem ganha no final. Você pode trabalhar com alguns prêmios simples aí para estimular, né, o aprendizado. Então, Kahoot, no final, né, eu vou deixar meu e-mail, meu telefone, e se alguém quiser saber mais detalhes, a gente pode trocar ideia depois, né? Eu não teria tempo para explicar direitinho isso hoje. O Plickers também que eu uso é incrível, né?
É um sistema de placas com figuras que a princípio você não sabe qual que é a função, mas basicamente, dependendo da posição desse quadro, né, se ele está de forma aqui lateral, então isso corresponde a uma alternativa. Então é mais ou menos parecido aqui com o Kahoot. A pergunta aparece no telão e o aluno levanta a placa. Então, por exemplo, aqui verticalmente essa plaquinha em cima é o A, aqui é o B, o C e o D. Então ele gira a placa conforme a alternativa que ele acha que é, né? E o seu celular capta essa imagem e transforma na resposta dele, né? Então dá para você aplicar provas que já sai inclusive o resultado instantâneo. Na mesma aula já sai as notas, né, de quanto ele acertou. Então eles também adoram, né, esse tipo de ferramenta. E também posso dar mais detalhes depois para vocês, quem tiver interesse, né? Estou terminando, tá, pessoal? Desculpe estar me estendendo muito aqui. Aqui é o Google Earth, né? É uma ferramenta já antiga, inclusive, mas por incrível que pareça, muitos alunos desconhecem, né? Às vezes a gente tem uma imagem de que o aluno hoje é tecnológico, que ele sabe tudo, né? Mas assim, às vezes o universo dele é um pouco restrito a apenas as redes sociais, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz uma busca do endereço da nossa escola lá e a câmera, né, chegando ali até o nível da rua da própria escola. Aqui está a animação. Então você tem essa animação incrível, né? Da superfície do planeta. E os alunos realmente também ficam muito fascinados com essa ferramenta. Alguns acham que é em tempo real, né? Professor, deixa eu sair lá fora para dar um tchau. Eu falei, calma, não estamos nesse nível de tecnologia, né? São fotos de satélites. E aqui o Google Street, né, que é associado ao Google Earth, que ele tem as fotos ali no nível da rua. Então aqui nossa escola. Então assim, professores, né, de geografia, professores de história, podendo aí visitar monumentos, né, regiões do planeta. Em biologia a gente pode ter a visão dos biomas, né? Então é uma ferramenta muito interessante também que vai valorizar muito a sua aula, dependendo do assunto que você está trabalhando, né? E aqui o Portal, né, que é também uma ferramenta, um site de criação de pequenos vídeos de apresentação pessoal, né? Eu uso isso em projeto de vida, por exemplo, onde o aluno vai trabalhar, apesar de ser em inglês, a gente vai dando orientações, né? Mas ele desenvolve aí um cartão de apresentação, né? Um mini vídeo de apresentação. Vamos ver o exemplo. Bom, então são ferramentas que a gente pode usar, né, na sala de informática. O aluno ele pode ir salvando o projeto, né, pode usar várias aulas na montagem e geralmente esses programas são intuitivos, né, rapidamente eles pegam o jeito e vão desenvolvendo. E para terminar aqui o Pixton, né, que é uma ferramenta também, um site de criação de quadrinhos animados, né. Essa é um pouquinho mais complexa, mais orientada aí aos alunos do ensino médio, mas também que dá resultados incríveis, né, na elaboração de histórias,
Isso serve para qualquer área, né? E eu fiz aqui, na verdade, esse eu fiz brincando um pouco com os professores lá da escola, né, numa apresentação de ATPC que eu participei lá. Então, vou mostrar o resultado final, né? E se alguém se interessar também, eu deixo, como eu disse, vou deixar meu e-mail para que eu possa eventualmente dar mais explicações. Vamos ver aqui um pequeno trecho, tá? Finalizou aí com o professor Sérgio, né, do Dom Lúcio. E também tinha a professora Cida ali, que era muito brava, né, na nossa escola. Inclusive ela se aposentou, mas é também uma colega muito querida, né. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade. Esse é meu pequeno, né. Essa pandemia está sendo realmente difícil para todo mundo, angustiante, né, mas a gente consegue ainda extrair coisas muito boas, né. Uma delas é o fato de eu conseguir ficar com ele aí 24 horas por dia, né, e acompanhar o seu desenvolvimento. Isso está sendo muito bom. Bom, pessoal, então aqui eu deixo o meu contato, né, o meu telefone, meu e-mail, e espero que eu tenha, de alguma forma, minimamente contribuído aí por algum tipo de inspiração ou no uso de alguma ferramenta aí durante o ensino remoto e também presencial. Tá? Um forte abraço a todos e até uma próxima. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, Rafa. Só fala um pouquinho mais alto. Sim, tranquilo. Desculpa primeiro, porque eu tô sem imagem, mas eu tive um probleminha técnico com o meu computador, então a webcam não está funcionando. Eu queria agradecer ao professor Elan, em nome de toda a equipe, pela contribuição. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. E também quero reforçar o convite para quem tiver alguma atividade que queira compartilhar com os colegas, entre em contato com a equipe de ciências ou com a equipe de matemática. A gente acha que essa socialização é muito importante, ela serve de inspiração para todo mundo. Então, a gente fica à disposição. Quem tiver interesse em compartilhar, é só entrar em contato, tá? Hoje eu vou entrar com uma parte mais técnica para falar com vocês. Tenho duas coisas para falar. Eu vou colocar aqui a apresentação, só um minutinho. Tá indo? Tá vindo. Aí, compartilhou. Foi, peraí, só um minutinho. Deixa eu colocar na tela inteira. Acho que tem alguém com a câmera ligada. Eu acho que é a professora Terezinha. Terezinha, por favor. Para mim tá aparecendo ela só. Agora acho que vai. Eu acho que... Não, peraí, gente. Teve alguma coisinha aqui. Rafa, você quer que eu compartilhe? Jô, você quer tentar? Porque aqui aparece para mim que eu tô compartilhando, mas ele não tá indo. Vou abrir. Tá vendo? Ele aparece só essa parte. Tá jóia. Vou compartilhar, então. Tá.
Tava ligeiro. Aqui, achei. Tá indo? Tá. Só que tá no último slide. Você coloca Tá, lá no ok. primeiro, Eu por vou favor. colocar no primeiro. E vou pôr no modo exibição. Prontinho, Rafa. Você vai me dar um que eu vou passar. Certinho. Só ir passando. Bom, primeiro recado que eu vou dar para vocês é comunicado. O CMCP está passando por algumas atualizações. São atualizações muito boas. Elas vão auxiliar bastante na questão do engajamento dos alunos e também no fato de algumas situações a gente não conseguir interagir com eles pela questão da internet, já que o aplicativo tem os dados patrocinados. Lógico que tem o problema de algumas regiões que não tem internet nenhuma e aí não consegue. Esse problema, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver. Mas são atualizações muito boas. Pode passar uma, Josi? Tá? Dentre essas atualizações, tem um novo espaço que vai ser criado, que é o espaço da série. Ele é bem parecido com o espaço que já existe da turma, mas ele tem uma função diferente. Vão ter opções de fazer ligações, no caso, ligação para aluno e também professor para professor, utilizando o aplicativo, que aí não vai consumir os dados. O botão de notificações, que já existia, mas também vão incluir mais algumas coisas. E das aulas que já podiam ser compartilhadas, né, dentro da turma, também terão algumas atualizações. Josi? Então, para essas atualizações, a gente vai fazer uma formação no próximo ATPC para apresentar todas as funcionalidades, a diferença entre uma coisa e a outra, como é que vocês podem utilizar isso tudo, tá? O segundo recado, eu entrei em contato com alguns professores durante a semana que tiveram um pouco de dificuldade com o compartilhamento da versão online da AP do segundo bimestre. E, embora a gente esteja já meio que no fim do prazo, porque semana que vem começa a apresentação, né, a correção dessas APs pelo Centro de Mídias, vale a pena ainda ver como é que compartilha. Se tiver alguma dúvida também, a gente depois fica à disposição para ver mais formatações. Então, como que vocês vão fazer? Ô, Josi, pode passar? Apareceu para vocês já? Não, tá bom, apareceu o link, né? Vocês receberam dos coordenadores de vocês, do diretor, um comunicado que tinha um link para vocês acessarem, né, o formulário. Então, clicando nesse link, pode ir para a próxima, Josi. Abre uma pasta no Google Drive, né, com 3 pastinhas ali dentro, uma do tutorial, uma pasta de matemática e uma pasta de língua portuguesa. O jeito que eles colocaram, se vocês observarem, pode passar um, Jô, não é necessário fazer o login na conta institucional, vocês podem usar a conta pessoal e aí fica a critério de cada um. Então, aqui, Jô, mais um. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar na pasta de matemática, pode ir mais um, e mostrar como é que vocês vão compartilhar esses arquivos com os alunos de vocês. Quando clica ali na pasta de matemática, vocês vão ter à disposição todas as versões de aluno, desde o primeiro ano até a 3ª série do ensino médio. E é a partir daqui que a gente tem que prestar atenção no que vai fazer. Por quê? Se eu clicar 2 vezes em qualquer um desses documentos, ele já vai mostrar a versão para o aluno responder. E compartilhando o link desse, não vou ter acesso às respostas. A resposta vai para quem criou o documento. Então, para que eu tenha acesso à resposta, Jô, mais um. Para que a gente tenha acesso a essas respostas, a gente precisa montar uma cópia, precisa criar cópia de cada um desses arquivos do que precisa. Mais um, Jô. Pode ir. Então, aqui a gente tem 2 opções de fazer essa cópia. Vamos supor que eu tenho uma única sala, então é uma forma de poder fazer. Eu posso clicar com o botão direito em cima da prova que eu quero, e aí a gente vai ali em fazer uma cópia. A segunda opção, pode ir, Jô?
A segunda opção é selecionar as provas que a gente precisa e clicar nesses 3 pontinhos ali em cima e depois em fazer uma cópia. Então, tanto um caminho quanto o outro dá certo. A partir do momento que clicou ali em fazer uma cópia, ele vai exibir uma mensagem no canto inferior da tela. Pode passar. Tá vendo ali embaixo? Ele vai mostrar, ele vai aparecer primeiro que ele está carregando, fazendo o download do arquivo, a cópia do arquivo, e aí ele vai pedir para mostrar a localização. Clicando em mostrar a localização, ele já vai redirecionar para o seu Drive. Pode ir, Jô. Aí, redirecionando, você tem ali o acesso a todas as cópias das provas que você fez. Tá? Então, a partir desse momento, é que você edita e copia o link para poder compartilhar com os seus alunos. Pode passar uma, Jô. Então, aqui eu cliquei na prova da 3ª série do ensino médio. O que eu posso fazer aqui? Eu posso editar o nome. Pode ir, Jô. Posso editar o nome, posso editar, inclusive, informações no corpo da prova, né? Quem já utiliza o Forms vai tirar isso daqui de letra. Posso também colocar pontos. O próximo, Jô. Por que atribuir pontos? Se vocês observarem quando abre a prova, tá ali, total de pontos é 0. Tá? Porque, embora eles tenham colocado a alternativa correta já para a chave de resposta e facilitar a vida, eles não atribuíram pontuação. Todas elas estão com 0 pontos. Então, se você preferir para ver o total de acertos, também pode entrar questão por questão e atribuir a pontuação. E aí, nesse ponto, se tem alguém que não tem muita intimidade com o Forms, não sabe onde que entra para poder fazer, então, perdão, eu fico à disposição e vocês podem me chamar, eu ajudo no que for possível. Para enviar o link para os alunos, pode passar, João. Tem 2 formas de vocês enviarem. A primeira delas tem um olhinho aqui em cima, que se vocês clicarem, ele vai mostrar a versão para visualização. Já seria a versão para o aluno estar resolvendo. Então, aí pode copiar o link lá em cima e compartilhar. A segunda opção é clicar em enviar, e aí ele vai dar mais opções para vocês, que pode compartilhar por e-mail, pode compartilhar pelo Facebook, pode copiar o link, ele dá também a opção de link curto, e aí fica a critério de vocês, mas são os 2 caminhos que a gente tem para poder compartilhar esse formulário com os alunos. Próximo, João. E aí, para ver as respostas. Esse aqui, como não tinha enviado para ninguém, eu não fiz nenhum teste, então ele está aparecendo 0 respostas ali. Mas, do lado de perguntas, ali em cima, vocês têm o botão respostas. E aí ele vai mostrar um resumo de tudo que vocês receberam aqui embaixo. Então, vai ter resumo de questão, vocês podem ver questões por questões e também a individual. A partir do momento que começa a receber, quando vocês entram na versão individual, é possível baixar o PDF. Isso é legal porque é um documento, né? A avaliação é um documento e vocês podem deixar esse documento salvo, compartilhar com o próprio aluno depois, aí também fica a critério, mas é um documento oficial, né? E ali em cima, onde está aquele quadradinho verde, dá para criar uma planilha com as respostas. Nessa planilha, ele vai compilar todas as respostas que vocês receberam e para ter uma visão geral também, né? Outro arquivo que vocês podem salvar e deixar junto com o seu material por ser uma avaliação oficial. Pronto, Josi, próximo. Uma coisa que eu achei importante compartilhar com vocês é da configuração. Quando eu tentei fazer um teste com a prova, não sei se mais alguém viu isso, o jeito que a prova veio configurada para a gente, o formulário está configurado, ele limita a uma resposta. Pode ir, Josi, próximo. Mais um. Ele limita a uma resposta. Qual é o problema nesse limite? Em alguns casos, a gente pode ter irmãos da mesma série e que utilizam o mesmo aparelho, né? De repente, o celular da mãe, ou tem uma conta só, nem todos eles têm
tem alunos que não têm acesso e tem outros que vão ter um único aparelho disponível na casa, uma única conta disponível na casa. E se eles tentarem, tipo, o Adriano manda uma resposta e depois o Alex quer mandar uma outra resposta, ele não vai conseguir, vai dar uma mensagem que já enviou, que está bloqueado, não pode mandar mais nenhuma porque já foi enviado. Então, dependendo da realidade de vocês, de repente é interessante cancelar, né, retirar esse limitar a uma resposta. Para fazer isso, tem que clicar naquela engrenagemzinha lá em cima, que vai abrir as configurações, e aí é só clicar onde está esse quadradinho de limitar uma resposta e vocês já vão cancelar essa opção. Tudo bem? Então, a minha apresentação era essa. Pode parar, Jo. Fechou? Fechou. Tá. Eram esses os 2 recados. De novo, a gente fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Se precisar de mais explicação, de um tutorial um pouquinho mais detalhado, pode chamar, a gente atende também, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos e eu queria deixar esse momento aberto para alguma pergunta que vocês queiram fazer para a apresentação da Larissa, a minha. Eu acho que o professor Elan já entrou. Parece que eu tinha visto ele por aqui. Se tiver alguma pergunta, oi, pode falar. O professor Paulo Alexandre está com a mão levantada. Quer falar, professor? Pode abrir o microfone. Professor Paulo? Eu acho que não. Ele está com a mão levantada, não sei se ele quer. Acho que foi sem querer, nem percebeu. Pode ser. Pode ser. Pronto. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Quer aproveitar esses minutinhos e perguntar para a gente? Professores... O Rinaldo e o José Carlos. Acho que o José antes. O José levantou primeiro. Obrigado. Professor? Boa tarde. Oh, bom dia, desculpa. Bom dia. Bom dia. Esse material, esse link aí que você acabou de falar aí, que veio essa prova online, quando foi enviado para nós? Ou não foi enviado para nós? Não foi enviado, sim, para os coordenadores e era para repassar para vocês. Mas, de qualquer forma, ele vai junto com esse PPT que a gente apresentou hoje, tá? A gente vai depois, terminando aqui, só vai editar, os meninos separam todas as apresentações para ir de acordo com o interesse que vocês querem, e ele tá lá, é só clicar que vai direto. Tá? Não, tudo bem. Obrigado pela informação. Imagina. Professor Rinaldo. Bom dia, professora Rafaela. A minha dúvida é o seguinte, quando eu abro o Google Forms, que o Drive, no caso, né, aparece lá várias como que eu vou falar, vários arquivos, né, que não fui eu que criei. Será que esses arquivos foram criados pela DE, alguma coisa assim? Provavelmente são arquivos compartilhados. Como assim compartilhados? Toda vez que, por exemplo, a gente clica num link de Google Drive, que, por exemplo, para pegar documentos do material do professor, material do aluno, as versões da AP, da AD, geralmente vão links do Google Drive. E aí, quando a gente clica nesse link, essa pasta fica compartilhada com a gente, então ela vai ficar aparecendo no nosso arquivo. Entendeu? Perfeito. E aí a gente tem 2 separações no Google Drive. Tem uma abinha que vai aparecer como compartilhados comigo e um pouquinho para cima vai estar meu Google Drive. Tá? Aí no meu Google Drive são os arquivos que você mesmo criou. Ok. Então, para facilitar, eu tenho que entrar em meus arquivos, então, né? Seria no meu Google Drive. Quer ver? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Que de repente ajuda.
Mas não sei se eu... É porque tem bastante parte de, assim, arquivos de ciências e tal, que, na realidade, eu não dou aula de ciências, né? Mas, de repente, em alguma pesquisa, pode ter clicado e ele ficou compartilhado com você. Compartilhado, ok. Entendeu? Provavelmente é isso. Tem muito documento que a gente procura hoje na internet e a própria secretaria disponibiliza, que são pastas no Google Drive. Então, quando a gente clica ali, ele fica compartilhado com você. Perfeito. Tá joia, professora. Muito obrigado, viu? Imagina. Professor Sérgio? Bom dia a todos. Queria parabenizar a TPC, parabenizar o professor Elanda e todos, né, que sempre estão aqui no grupo. Em relação ao Google, né, o formulário, não sei se ficou mais fácil ou não para os alunos, eu consegui tirar aquelas abas que fala seguinte, né? Tem como você colocar todas as questões, fazer um corpo só do documento. Eu achei legal, eu consegui tirar. Não sei se as pessoas, né? Porque senão... Pode falar. Não, pode falar, perdão. Não, é justamente isso. Eu acho que assim, porque senão o aluno teria que estar resolvendo uma por uma, né? Então eu consegui pontuar, né? Que nem vocês já falaram aí, e consegui tirar aqueles macros, né? Para seguinte. Eu tirei tudo aquilo ali. Aí ficou um corpo só, achei melhor, tá bom? É só isso. Obrigado. Pessoal, eu que agradeço, professor. O que o professor Sérgio acabou de falar é o seguinte, ele está dividido, o formulário está todinho dividido em seções. Então, na primeira seção, ele vai colocar os dados pessoais, o nome completo, o número da chamada e a turma. E aí, embaixo vai aparecer próximo, e eles montaram cada questão em uma seção diferente. Então, ele não consegue ir para a próxima se ele não tiver respondido a questão anterior. Então, não vou para a segunda questão se eu não tiver respondido a primeira e assim por diante. Realmente pode dificultar, porque se o aluno às vezes não lembra muito bem e ele quer tentar resolver as próximas, ele vai provavelmente chutar naquela questão. E pode ser que isso acontece muito nas provas, alguma dica apareça em uma outra questão que está lá na frente. Então, pode ser interessante, sim, eliminar as seções para aparecer todo o corpo das perguntas numa página só. Isso aí também seria legal para fazer. Mais alguém? Eu acho que não. O professor Rinaldo ainda está com a mão levantada. Não, foi por engano, eu estou abaixando, desculpa. Não, imagina, sem problema. Meninas, querem falar alguma coisa para complementar? Não, ficou. Não, tudo tranquilo. Então, pessoal, eu vou dar um último recadinho. Tem o link, depois daqui um pouquinho a gente já vai compartilhar, da avaliação e o apontamento de frequência. Eu vou pedir para que vocês não se esqueçam de preencher hoje, né, porque a partir de amanhã ele já está fechado. E no caso dos professores que têm mais de um cargo, lembra que tem que responder 2 vezes, porque depois no levantamento tem que encaminhar escola por escola. Tudo bem? Então, era o último recadinho. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Reforçar que a gente está sempre à disposição. Se precisar, se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato. No grupo de matemática, mais especificamente, embora o chat não esteja liberado, vocês têm total liberdade para chamar tanto a Marileia quanto eu no privado. A gente atende super de boa. Se precisar, a gente marca um horário e dá as orientações, as formações que vocês precisarem. Vou dar um recado, como eu falava para os meus alunos. Não levem dúvidas para casa. Se precisar, é só chamar que a gente ajuda. Tá? Então, da minha parte, eu encerro. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma coisa, pessoal, semana que vem nós também teremos socialização de boas práticas. Então, caso alguém tenha uma boa prática para socializar com os colegas, fiquem à vontade e só chamar a gente, se não quiser pôr no grupo,
de ciências da natureza, só chamar no particular, que nós vamos ficar imensamente felizes com a participação de vocês. Matemática. Silvinha, Lari. Silvia, Larissa, Cassi. Opa, estou aqui. Obrigada, pessoal, pela participação. Vamos participar, né, compartilhando as boas práticas tão importantes. E, pessoal, eu vou encerrar, então, essa reunião. Vai cair para todos a conexão aqui no Teams. E daí eu peço que se atentem ao link disponibilizado pelos professores coordenadores de vocês, pois alguns ainda entram nessa sala para TPC. Não tem problema se entrar por engano, eu vou lá e comunico no chat para entrar no outro link, mas peço que se atentem a isso, ok? Fiquem bem, se protejam e até mais.